Aqui mais uma vez, Cristo, que é o nosso Senhor, né? Então eu entro na sua casa para orar por você, para declarar que só o Senhor é Deus, não existe outro além desse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém, queridos? Eu quero, primeiramente, antes de orar com você, falar alguma coisa sobre as obras de Deus, né? As obras de Deus aqui na terra, eu me sinto assim, às vezes, até envergonhado de não fazer uma obra para Deus, porque Ele é o meu Criador, Ele é o meu Senhor, Ele que manifestou todas as coisas através do Filho dele, Jesus Cristo, para que eu pudesse, poder ter a verdade dele, comigo. A verdade dele é soberana, a verdade dele tem que estar habitando em mim, tem que estar dentro de mim, tem que fazer parte de mim. E essa verdade é trabalhar. Ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quantas pessoas estão indo perdidas nesse mundo? E cada vez que eu olho uma notícia na televisão, eu vejo uma falta da igreja, a falta de um espaço da igreja, não só da igreja, mas principalmente da vontade de Deus querer usar as pessoas para poder salvar essas vidas, né? Porque não é fácil dar o seu próprio filho, né? Tem que fazer valer a pena o que ele fez por mim e por você. Então, é algo que eu queria comentar com você sobre o livro de Tiago. A carta de Tiago é algo que me chama muita atenção nesse aspecto, né? Que ele fala que a fé sem obras é morta, né? A fé sem obras é morta. Então, nós precisamos entender que essas obras, elas são, obras que não é somente caridade. A caridade, ela tem um fim, ela vai... Acabou a caridade, acabou. Você dá uma ajuda a uma pessoa, você ajuda alguém, tá. Agora, o que Tiago fala, que a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Para que serviu a fé, amados? É a convicção de coisas que eu não vejo. É convicção, é fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aonde está escrito sobre a fé? É justamente no livro de Hebreus capítulo 11. E quais foram as obras que foram executadas em Hebreus capítulo 11? Que nós vimos aqui e sabemos que ele fala das obras, né? Ele fala: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, e habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, tudo apontava para Jesus Cristo, tudo apontava para a salvação, tudo apontava para aquele que viria após ele. Não está ligado a obras físicas, as obras carnais, não está ligado à obra espiritual. Então, lógico que quando o Tiago fala sobre esta fé, moda, se você não tiver mostrado as suas obras, como que você pode expressar alguma coisa, né? Como é que você pode dizer que você prova que você foi usado por Deus? Logicamente que a obra caridade, de fazer ajuda, ela está dentro desse pacote, né? Então, eu vejo aqui, por exemplo, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Ou seja, que obras são essas? Essa é uma obra que foi feita pela fé, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas, e por meio dela também, mesmo depois de morto, a sua oferta falha. Como que eu posso traduzir isso, amados? Que fé é essa? Que obras foram essas que ele fez? Fez uma oferta a Deus. A outra aqui que nós temos, pela fé, Enoque foi trasladado.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Amados, se nós podemos observar a fé aqui, ela não fala nenhuma vez de caridade, doação de alguma coisa de você. Antigamente eu pensava que só atravessava um cego na rua, estava fazendo uma caridade e ganhei o dia. Não, mas não é atravessar um cego, é fazer um cego enxergar. Isaías 61 diz que ele dá vista aos cegos para quê? Para enxergar que Deus é o Senhor da vida dele. Que Deus deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no lugar para me dar vida eterna, porque esse mundo jaz no maligno. Que obra maior é a salvação? Não existe maior obra que a salvação. Logicamente, se uma pessoa está passando fome, eu não vou querer ajudá-lo, com certeza não é dever, obrigação minha. Mas isso não é o suficiente, não fica somente nisso. Então, Tiago, quando fala sobre a fé sem obras é morta, ele quer citar justamente sobre esse aspecto. Essa fé. A fé tem que ter um resultado, tem que ter alguma coisa. Por exemplo, se eu estou ligado na videira, eu tenho que dar frutos, né? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, e o ramo que não der fruto, ele corta e lança no fogo, porque eu tenho que dar frutos. E esses frutos são as obras que Jesus permitiu ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu não posso fazer outra coisa senão isso, amados. Eu tenho que fazer com que, como Efésios capítulo 2, também explica para a gente claramente sobre essas obras. Efésios capítulo 2 diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos seus delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar para o século 2021, 22, 23 e assim por diante, os séculos vindouros, a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de Deus, não vem de vós, ou seja, não vem nosso. Não é uma coisa que eu faço que vai fazer, não vem de nós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém venha se gloriar. As obras as pessoas fazem e dizem, assina embaixo. Não, quem assina embaixo das obras que eu tenho que fazer é o Senhor. Isso é fundamental para a minha vida e para a sua vida, amados. Que obras são essas? Ele disse que sem a fé sem obras, ela é morta. Agora, que obras são essas? Não é obras de caridade, não. Caridade é uma consequência. Se você vê uma pessoa passando fome, com certeza você vai ajudar. Se você vê uma pessoa que precisa, você vai ajudar. E com certeza você tem que ter generosidade, porque o próprio Deus é generoso. Mas o próprio Jesus Cristo, quando estava ele junto com os seus discípulos, e ali chegou uma mulher que colocou um perfume caríssimo aos pés, e banhou Jesus daquele perfume, e o Judas Iscariote chegou e disse o seguinte, mas que desperdício, esse perfume é tão caro, poderia vender por 300 denários e dar aos pobres. Jesus falou assim, não. Os pobres, vocês sempre terão convosco. Vão poder sempre ajudar os pobres. Sempre vai ter um pobre para você poder ajudar, uma pessoa carente que você vai poder ajudar. Mas ele fez isso para o meu embalsamento. E por onde quer que esse evangelho for divulgado, esta mulher será lembrada pelo seu ato. Ou seja, é fundamental que você se preocupe mais com aquele que deu a vida por você, que morreu no teu lugar, para que você possa pregar esse evangelho.
evangelho da salvação do que fazer uma obra específica, fazer uma outra obra ali, fazer caridade ali. Amado, você faz uma caridade hoje, você dá uma comida hoje, a pessoa morre amanhã. E para onde que ela vai? O mais importante é nós entregarmos o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho que fala dentro de mim que eu me arrependo dos meus pecados, que eu tenho que crer no Senhor Jesus para que seja salvo, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para cada um de vocês, porque neste mundo aqui você não tem salvação. As obras desse mundo você não serão salvo, por maior obras que você fizer. Mas se você entregar sua vida para Jesus, você vai continuar fazendo essas obras, mas não para glorificar o teu nome, mas para glorificar o nome de Deus. Então, mas a gente às vezes muito desvirtua o que Tiago fala. A fé sem obras é morta. Essa fé, ela é plena, completa. Nós mesmos, metodistas, pregamos o evangelho integral. Nós mesmos fazemos dia de saúde na igreja para poder atender aqueles necessitados que não têm médico, né? Nós fazemos isso, porque nós pensamos no evangelho integral de ajudar as pessoas, mas o mais importante é entregar aquela vida para Jesus, porque Romanos capítulo 10, versículo 9 diz o seguinte: só existe um que pode salvar. Romanos capítulo 10, versículo 9, está aqui para todos vocês lerem. Romanos 10, 9. Vou abrir para vocês aqui, diz o seguinte, versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu não estou falando para você não fazer obra, nem parar de fazer. Se você faz, continue fazendo as obras de caridade. Mas não se esqueça que a maior caridade que houve no mundo foi a que Deus fez por você, entregando o Filho dele para morrer no teu lugar, na cruz do Calvário, como um bandido, pelos seus pecados, para que nós sejamos justificados e sejamos salvos. Essa é a maior obra que nós possamos ler. Amém, queridos? Quero que você, em nome de Jesus, ore comigo agora, que você divulgue isso, mas esse vídeo, essa live, que é importante, né? Eu falei sobre Tiago, capítulo 2, para você entender que a fé sem obras é morta, mas não está vinculando essas obras somente a uma coisa, porque se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver que esta fé não se vincula a caridade, a doações, a fazer um bem ao próximo. Não. O bem ao próximo que eu falo, dar uma comida, dar uma bebida, dar um lar, ajudá-lo. Não se limita só a isso. Essa fé principalmente está em Hebreus capítulo 11, onde Jesus Cristo ali apontou, onde Deus aponta Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então a maior obra foi essa. E quando você tem Jesus, automaticamente você se sente obrigado de fazer e ajudar um desses pequeninos, uma dessas pessoas que precisam. É automaticamente. Mas o mais importante é que essa fé venha salvar vidas, né? Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, Senhor Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que enviou Jesus Cristo a este mundo para dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, me evangelizou, me enviou para curar os enfermos, os doentes, e principalmente pregar as boas novas do Evangelho. Portanto, Senhor Deus, o Evangelho de nossa salvação é que tem que ser pregado a toda criatura. Muitas pessoas estão morrendo aí por inferno, Pai. Nos dê força e sabedoria e, Pai, e muita disposição, Pai. Para mim, eu peço, para mim, saúde, para que eu possa continuar pregando o Teu Evangelho, falando muito mais, a muito mais pessoas, para poder que essas pessoas venham se render verdadeiramente a Ti. Não um evangelho triunfalista, não um evangelho de prosperidade, mas um evangelho
que salva vidas. Portanto, Senhor Deus, me ajuda, me dê forças e aquele que me ouvir, entenda que não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, ele está no Pai e o Pai está nele. Jesus estava no Pai quando falou isso e o Pai estava nele. Não existe salvação senão através de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus envolva o seu coração, que o poder de Deus faça com que você seja abençoado e abençoe muitas vidas, falando desse evangelho, o evangelho da nossa salvação. Amém? A paz de Jesus para todos, Deus abençoe. Não deixa de assistir toda essa live e também de multiplicar, de divulgar essa live para outras pessoas. Amém? A paz de Jesus, querido.